Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a videoaula do Chateau número 72. O projeto Videoaulas do Chateau terá 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como vocês preferirem chamar. Esta é a videoaula 72 do total de 300 videoaulas. Estamos na terceira disciplina do nosso programa, que é Fundamentos da Economia. Já lecionamos as disciplinas de Princípios de Gestão e Teorias das Organizações. Aqui em Fundamentos da Economia, esta é a 12ª videoaula do total de 30 videoaulas. Bom, gente, na videoaula anterior, a videoaula 71, nós falamos sobre Karl Marx e Friedrich Engels, né? A primeira parte sobre o trabalho desses dois teóricos, e agora vamos falar sobre a segunda parte, aqui na videoaula 72. Vimos na primeira parte que eles condenavam o sistema capitalista porque, a partir da Revolução Industrial, a classe burguesa explorava a classe proletária e o instrumento da exploração era a mais-valia, né? E dizíamos que agora nessa videoaula 72 iríamos explicar o que eles propunham para substituir essa exploração dos burgueses pelos burgueses da classe proletária. Eles propunham o seguinte: eles propunham dois momentos para se encerrar essa exploração. O primeiro momento era o quê? Eles propunham que a classe proletária teria que chegar ao poder através do que eles chamavam de ditadura do proletariado. O que era a ditadura do proletariado? Eles achavam que a classe proletária, que era a classe dos operários, né, dos empregados da classe burguesa, teria que fazer uma revolução, teria que chegar ao poder através da revolução, tomar o Estado, né, e tomar o poder do Estado, chegar à revolução do Estado, e com essa revolução chegarem ao poder. E tomando o poder, eles teriam que usar o Estado a seu favor, porque eles entendem que o Estado estava a favor da classe burguesa, né? Estando a favor da classe burguesa, o Estado fazia o que a classe burguesa queria. Então, chegando ao poder, a ditadura do proletariado, o Estado passaria a atuar a favor da classe proletária. Então a classe burguesa teria que ficar submetida. Então esse seria o primeiro momento, seria a ditadura do proletariado, o Estado a favor da classe proletária, que era a classe que era explorada. E esse primeiro momento, o Estado a favor da classe que era explorada, seria o socialismo, né? O Estado a favor da classe que era menos favorecida, né? E aí, é claro que a classe burguesa passaria a ser dominada, né? E isso seria durante décadas, né, um Estado a favor do oprimido e não a favor do opressor, né? Mas em um segundo momento, em que a classe oprimida teria o poder e ditaria as regras do jogo, o que aconteceria? A classe opressora ela iria sendo anulada. E como automaticamente e ao longo do tempo a classe opressora iria sendo anulada, ela desapareceria e automaticamente as classes iriam desaparecendo. Por quê? Porque se a classe que era oprimida passaria a ter o poder e a classe opressora passaria a não ter mais poder, as classes iriam desaparecendo. E naturalmente o que aconteceria? Haveria a extinção da sociedade de classes. E no momento em que houvesse a extinção da sociedade de classes, não precisaria mais ter Estado. Então esse é o segundo momento. Quando já não há mais classes, há a extinção da sociedade de classes, e não havendo mais sociedade de classes, também não precisa mais de Estado. E não havendo mais necessidade de Estado, se extinguiu a sociedade de classes, se extinguiu o Estado, e aí a sociedade vai viver de forma organizada, sem classes. E aí você passa a ter o quê? Você passa a ter o comunismo. O comunismo é o quê?
é uma sociedade sem classes e uma sociedade sem Estado, né? Seria a volta aos tempos primitivos, porque nos tempos primitivos era comunismo, então você volta a ter o comunismo. Só que não um comunismo primitivo como era no início, um comunismo organizado. As sociedades se organizam em comunidades e as comunidades vão se autogerir. Não precisa de Estado para isso. Bom, isso na verdade é uma utopia, né, gente? Nunca chegou a existir. Como na verdade a primeira fase da ditadura do proletariado ou socialismo, na verdade existiu, mas existiu de uma forma muito deturpada. Podemos dizer que, na verdade, as ideias do Marx e do Engels nunca existiram de forma plena, né? Talvez possa-se dizer que o ser humano nunca esteve preparado para essas ideias, né? Elas nunca existiram de forma satisfatória. Aonde tentou se implantar o socialismo sempre foi uma tragédia, em todos os lugares que se tentou. E o comunismo nunca chegou a se tentar fazer em lugar algum. Por quê? Porque nunca se chegou nesse estágio, né? O ser humano talvez não tenha desprendimento para isso, né? Mas pelo menos talvez um ou outro aspecto desses ideais possa ser positivo, né? Existem ideias políticas como a social-democracia, que é um regime capitalista, mas que tem alguns elementos do socialismo que talvez possa funcionar em determinados contextos. É o que se tira de bom disso, né? Mas, de forma geral, são ideias que fracassaram, embora tenham alguns elementos positivos. Bom, gente, era isso que eu queria explicar aqui nessa videoaula 72. Se você gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha. Se você quiser receber os vídeos em tempo real, clica aí no canal. E para ver as 71 videoaulas anteriores, é só olhar no próprio canal ou então no blog do Chateau. Obrigado aí pela atenção.